Queridos e amados irmãos, graça e paz, como vocês estão? Eu espero em Cristo Jesus que todos estejam bem e gozando da perfeita e agradável bondade de Deus. Eu quero muito feliz de dizer que de volta estou trazendo mais vídeos para este canal ainda muito pequeno, mas trazendo vídeos para a nossa edificação. Trazendo vídeos para que nós venhamos nos fortalecer em comunhão e em consolação com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem ministrado muito ao meu coração esses últimos dias sobre as palavras do Espírito Santo para a nossa geração. Sobre as palavras do Espírito Santo para a geração que está se levantando e a geração que já está partindo. Deus tem tanto novo para a geração que está se levantando, para a geração que está dormindo. Porque muitas pessoas, meus irmãos, estão perto já de sua partida, mas ainda tem algo a fazer nesta terra. Ainda tem algo, uma missão a cumprir, por mais simples que seja, cumprir nesta terra. Então eu quero compartilhar com você o que o Espírito Santo de Deus, ele tem reservado para mim e para você nesses últimos dias. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Antes de mais nada, quero agradecer você que está nesse vídeo, quero agradecer você que tirou um tempo para ver e para ouvir o que o Senhor tem a falar ao seu coração. Eu quero começar este vídeo dizendo que o Espírito Santo não é terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é menos importante do que Deus. O Espírito Santo não é menos importante que Jesus. E aqui teríamos que entrar em outro assunto que seria Trindade, 3 em 1. O que seria? Será que Deus é separado do Filho e o Filho separado do Espírito? Vamos entender numa base teológica e bíblica que Deus é Deus Pai, ao mesmo tempo Deus Filho que morreu por nós e ressuscitou. E esse Deus tem um Espírito que é chamado o Santo, que o seu nome é Ruach HaKodesh, que é o Espírito, o Santo. Este é o nome dado a ele, Ruach HaKodesh, Espírito Santo. E o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração esses dias sobre avivamento. Deus quer trazer um avivamento sobre a nação do Brasil. E Deus tem muitos profetas, Deus já usou muitos homens para profetizar isto. E eu li a parte A deste versículo e quero compartilhar com você algo que aconteceu há algum tempo atrás, e não está com muito tempo, há alguns meses atrás, numa conferência pastoral em Brasília. Eu li a parte A: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Numa certa conferência pastoral, muitos pastores se reuniram ali, em cerca de 100 pastores, para uma conferência para buscar o Espírito Santo e para buscar uma resposta sobre avivamento da Igreja do Senhor. Ou seja, resumindo, aqueles pastores se reuniram para buscar respostas sobre um avivamento. E estes pastores têm um método muito específico e, podemos dizer, complicado para quem não busca realmente a Deus, de ouvir o Espírito Santo em conjunto. Que cada um tem um papel e uma caneta, dobram os seus joelhos e cada um faz sua oração e o seu tempo de oração. E quando o Espírito Santo fala ele pega sua caneta, escreve no papel tudo que o Espírito Santo lhe disse. E aquele outro que está orando tem que, se for do mesmo Espírito, tem que escrever a mesma coisa que este escreveu. E da mesma forma, aquele outro tem que escrever a mesma coisa que os dois escreveram. E assim, aquela conferência de 100 pastores e cerca de 100 pastores tinham que escrever a mesma coisa, se foi mesmo o Espírito Santo que falou, ou se foi mesmo o Espírito Santo que tinha falado.
Então, aqueles pastores oraram 2 horas, 5 horas e nada de o Espírito Santo falar. Quando aqueles pastores voltaram e levantaram-se, um deles se levantou e escreveu algo no papel e fechou. Outro se levantou, vendo que aquele já tinha se levantado, e escreveu outra coisa. E outro escreveu, e todos se levantaram. Quando todos disseram, vamos abrir o papel, e se foi o Espírito Santo que falou a nós, devemos ter concordância e devemos ter aqui uma conexão no Espírito. Devemos ter escrito a mesma coisa. Quando abriram os papéis, a única coisa que estava escrita em todos era Brasil. Brasil é a nação do próximo avivamento. Brasil é a nação do próximo avivamento do Senhor. Eu não tenho dúvidas disso. Muitas profecias da palavra do Senhor apontam para o que vivemos hoje, e principalmente nesta nação tão específica. Vamos continuar o versículo que diz assim: os vossos filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O Senhor Deus está convocando, o Senhor Deus está levantando uma nação que não se envergonha da sua palavra de maneira nenhuma. Nós podemos ver crianças pregando, nós podemos ver adolescentes e jovens pregando fervorosamente, e podemos ver o Espírito Santo de Deus sendo derramado através da pregação destes jovens e destas crianças. E podemos confirmar com certeza que não é obra de homens que faz pessoas se converterem através de jovens, não é obra de ilusões ou de capacidade humana, de intelectualidade, de convencer outro, que fazem pessoas se converterem em cultos que jovens extremamente usados pelo Espírito Santo pregam e pessoas se convertem. Não é intelectualidade humana que faz isso. Podemos confirmar vendo muitas pregações e vendo muitos testemunhos de hoje em dia. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a humanidade no final dos tempos. Vossas filhas e vossos filhos profetizarão. Vemos muitos jovens e filhos e filhas, meninos e meninas pequenas e pequenos, falando e profetizando em nome do Senhor. Eu, certo dia, estava olhando a pregação, e eu gosto muito de ouvir pregações, e vi uma menina, uma garotinha de 9 anos, orando em línguas. Quando ela profetizou algo, orando em línguas, e alguém se levantou na igreja e disse que quem estava tocando naquele dia disse assim: Deus me deu a interpretação disto, posso falar? E o pastor que estava conduzindo aquele culto disse: pode, claro, porque o Espírito Santo disse que levanta intérprete também no meio de nós. E aquele rapaz, ele deu a interpretação que o Espírito Santo lhe entregou daquela garotinha de 9 anos. Então nós podemos ver, se você for pesquisar meninos e meninas sendo cheios do Espírito Santo, que não tem como manipular a cabeça de uma criança. Isso não é obra de homens, isso não é obra de pais e mães dizendo: você vai fingir, você vai simular uma cena fantástica para dizerem que você está cheio do Espírito Santo. Você pode manipular adultos, mas você não pode manipular uma criança pura e inocente. Nós podemos ver que Deus nos últimos dias não fará distinção nem mesmo das pessoas mais pobres e humildes, porque ele diz: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Servos e servas na Bíblia têm um significado muito exótico e muito específico. Servos e servos são aqueles que têm um senhor e que não fazem nada sem a permissão desse senhor ou senhora. Então, podemos dizer que o Espírito Santo não fará distinção de homens maiores e homens menores. Não fará distinção de ricos nem de pobres, de milionários nem de pessoas necessitadas. Não fará distinção do grande e do pequeno, do rico, do pobre, do intelectual e do que não tem estudos e nem inteligência.
Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo ser vivente. E é isto, queira você ou não ver, é isto que Deus está fazendo nestes dias. Deus está derramando uma unção preciosa sobre muitos na nossa geração. Ele está despertando muitos a viverem o melhor de Deus para a sua vida. E ao mesmo tempo está despertando muitos a respeitarem o Espírito Santo. Sabe como eu abri esse vídeo? Dizendo que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é menos Deus do que Deus Pai, não é menos Deus do que Deus Filho. Eu expliquei o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ruach HaKodesh, é o Espírito do Deus vivo, é o Espírito de Jesus Cristo, é o Espírito do Deus Pai, que são um só. É o Espírito como eu tenho o meu Espírito. Quando o Espírito Santo entrou em mim, ele se assentou no meu Espírito. O Espírito Santo, quando entra em você, ele não se assenta na sua alma, nem no seu corpo, ele se assenta no seu Espírito. Por isso que muitas orações ao entrar no culto Espírito Santo, conecte o meu Espírito ao teu Espírito, porque eles estão ligados. Então, eu quero deixar uma palavra para você. Não fuja do que o Espírito Santo tem te dado. E se o Espírito Santo ainda não tem testemunhado o que ele quer de você, jovem, adolescente, criança ou adulto mesmo, não deixe de viver aquilo que Deus tem preparado para esta nação e para esta época. O Espírito Santo tem um grande mover e um derramar para fazer nos nossos dias, em nome de Jesus. Eu estou esperando com a certeza que não passarei a morrer e a me encontrar com o meu Deus sem viver um avivamento, porque o Senhor é fiel no que diz e cumpre o que diz. O Senhor trará sim um avivamento sobre o Brasil e eu quero que você esteja preparado para não ser pego de surpresa, porque muitos veem avivamentos acontecendo em outros lugares e dizem: vamos a tal lugar para desfrutarmos deste avivamento. Mas eu quero te deixar outra mensagem: busque o avivamento onde você está, que ele vai te alcançar. Amém? Eu desejo imensamente que Deus te abençoe, e principalmente você que viu este vídeo até aqui, você tirou um tempo para ouvir o que Deus tinha falado para você. Creio que Deus falou com alguns aqui, não com todos, mas falou com alguns. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo do Senhor guie você todos os dias da sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus te abençoe e até a próxima.